Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa, chegando com muita informação, entretenimento, prestação de serviço para você que nos acompanha. E hoje nós vamos identificar aí, diferenciar o medo da ansiedade. Você sabe quais são as diferenças? Fique com a gente que nós vamos desmistificar aí toda essa relação. Além disso, nós também vamos falar da relação dos traumas com os relacionamentos, principalmente os relacionamentos amorosos. E tem bate-papo também sobre os cabelos brancos. É isso mesmo, você sabe como é que eles surgem? Será que é possível preveni-los? Bem, tudo isso a gente descobre a partir de agora aqui no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia. Eu lembro que você pode acompanhar o nosso programa também lá no site hittv.com.br. Siga a Hit TV, o nosso programa, e também a mim lá no Instagram, Maria Clara Leite TV. Bem, e hoje, dia 20 de agosto de 2024, a Igreja Internacional da Graça de Deus completa 44 anos de existência. É isso mesmo. Então, em nome de toda a equipe aqui do nosso programa, eu já vou deixar os nossos parabéns à Igreja Internacional da Graça de Deus, ao missionário R.R. Soares, aos pastores e obreiros, todo mundo que faz parte dessa obra missionária de levar a palavra de Deus para o mundo todo. E nós temos um vídeo em homenagem a essa data especial que nós vamos assistir agora. Como é que era o pezinho dele? Era todo, totalmente pra dentro, mas Jesus fez a obra agora. Olha que coisa bonita aqui, pessoal. Arthur, você está abençoado. Aleluia! Hoje é o dia da Igreja Internacional da Graça de Deus. No início da sua vida ministerial, o missionário R.R. Soares tomou uma grande decisão. Jesus, o mundo perdeu o médico, mas o Senhor ganhou um pregador. E nós ganhamos uma igreja abençoada. Ganhamos pregadores fiéis à palavra de Deus. Ganhamos irmãos especiais na família de Cristo. Hoje, a Igreja da Graça é presente não só no Brasil, mas em todo o mundo. E milhões de pessoas diariamente conseguem ter acesso à palavra através da TV, da rádio, internet ou em mais das 3.000 igrejas espalhadas por toda a terra. Parabéns a todos os membros, obreiros, pastores e a todos que de alguma forma participam da Igreja Internacional da Graça de Deus. Que venham muitos e muitos anos e que sejamos cada vez mais fortes. O tempo passou, mas a essência não mudou. Muito orgulho em fazer parte dessa história. Atrás não volto não. E vamos aplaudir a Jesus. Que bacana, né? Parabéns mais uma vez à Igreja Internacional da Graça de Deus. Você que está em casa acompanhando a gente aqui no nosso programa, quer prestar a sua homenagem à Igreja Internacional da Graça de Deus nessa data especial, 44 anos de existência? Envie a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp no DDD 11, número 3337-5886. Pode contar ali um breve relato da sua história aqui com a Igreja Internacional da Graça de Deus e use também esse número do nosso WhatsApp para mandar as suas perguntas aos nossos entrevistados, aos nossos convidados do dia. A gente vai começar o nosso programa hoje falando sobre a relação dos traumas com os relacionamentos, principalmente os relacionamentos amorosos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios a Cecília Laureano, que é psicoterapeuta. Não é isso, Cecília? Bem-vinda. Obrigada, Clara. É um prazer estar aqui com você. Prazer te receber aqui também. Já te conheço, né, de uma outra programação, de uma outra entrevista que nós fizemos antes.
Hoje vamos falar de traumas, dessa relação dos traumas com os relacionamentos. Então, você que está em casa, tem alguma dúvida sobre essa questão, também pode mandar a sua pergunta no nosso WhatsApp, que aparece aí na sua tela. Cecília, vamos começar então já explicando, né, os traumas de infância, principalmente, eles sempre deixam marcas? É impossível não ter essas marcas na fase adulta? Impossível é um pouquinho É demais. É um pouquinho demais. Porque não existe uma relação direta entre o vivido e o efeito. A maneira como a pessoa absorve as experiências na infância, a forma como ela foi parentalizada, a rede de apoio que ela tinha, como ela foi absorvendo e mitigando os efeitos de suas experiências, é que vão nos dizer, com o passar do tempo, como ela se constituiu como indivíduo. Então, essa diferença entre o evento e o efeito torna o espectro da traumatização um pouquinho mais complexo e misterioso do que a gente dizer isso é igual a isso. Entendi. E esses traumas de infância, eles refletem principalmente nos relacionamentos amorosos? Não é principalmente, porém é uma área muito evidente, porque a gente, na área da psicotraumatologia, diz que trauma de relacionamento é trauma de desenvolvimento. A gente vai transpor para as nossas relações os nossos aprendizados de relações. E os nossos primeiros aprendizados de relações acontecem no nosso desenvolvimento, com a relação com os nossos cuidadores. A maneira como a gente é visto, a maneira como a gente declara necessidades, a maneira como a gente se sente seguro, a maneira como a gente se sente inseguro, o quanto a gente se abre, o quanto a gente se fecha. E todos esses aprendizados são os mesmos que a gente vai precisar convocar em relações. Se abrir, se fechar, ser visto, declarar necessidades. Essa transferência de aprendizado vai ser importante nas relações. Então, é muito possível a gente ver essa reprodução de aprendizado nas relações, especialmente relações íntimas românticas. Vai afetar em tudo, né, Cecília, na verdade? Vai afetar ali nas nossas relações profissionais, né, no nosso trabalho, na maneira que a gente age, naquilo que a gente pensa, como a gente se comporta, até que ponto a gente se acredita como um bom profissional, né, e etc e tal. Também nas nossas relações familiares com outros membros da família, nas nossas relações com os amigos, mas vai chegar aí nessa relação amorosa, que normalmente é a que a gente está mais próxima, né? A gente tem um contato muito maior, né? A partir do momento que a gente assume uma relação amorosa, a gente tem um contato muito maior com aquela pessoa, né? Quase que todo dia. Um maior nível de intimidade, um maior nível de exposição emocional, onde a gente vai abrir mais de nós, tanto daquilo que a gente tem de mais primoroso, quanto aquilo que a gente tem de mais ferido. E essas feridas podem ser desengatilhadas exatamente por essa proximidade, por essa intimidade, por ser visto em lugares que a gente não abre em outras relações. É isso aí. Vamos falar então mais especificamente sobre cada trauma e de que maneira que eles podem interferir no relacionamento amoroso, começando pelo abandono. Quando a gente vive abandono em fase inicial da vida, a gente vai precisar vivenciar caminhos adaptativos, buscar recursos no ambiente para poder adaptar, sobreviver e chegar na fase adulta. E dois grandes comportamentos podem ser esperados na fase adulta. Um primeiro é um script de funcionamento que diz: de mim eu dou conta. São pessoas que vão desenvolver um estilo de apego mais evitante. Eu não confio tanto em me abrir para os outros, então eu vou ter uma rede de, inclusive amizades mais restrita, relacionamentos, peraí, deixa eu ver se eu vou. Então esse comportamento mais fechado, esse estilo de apego mais evitativo é uma das possibilidades de estratégia adaptativa que a pessoa pode desenvolver para lidar com aquela dor de abandono como uma forma de não sofrer isso novamente. Mas o oposto também pode acontecer. A minha vontade de preencher aquilo que não foi preenchido, de sanar aquela ferida, de tampar aquele buraco que não foi preenchido, pode me levar a buscar relações, inclusive tóxicas, como uma maneira de ter alguém é melhor que não ter. O que vai determinar um caminho ou outro é o indivíduo. Não vai ter uma regra, quem sofre abandono ou vai ter um estilo mais evitativo ou vai ter um estilo mais ansioso pelo apego.
Cada pessoa, através das suas experiências, vai adotar por razões próprias, por estímulos próprios, uma dessas duas estratégias mais evidentes para lidar com aquela dor e, de alguma maneira, não precisar sofrer novamente, não precisar passar. É como se ela esperasse que o abandono pode acontecer numa relação, num rompimento, numa ruptura, né? Então, o medo dessa programação se repetir faz com que estratégias sejam adotadas pelo indivíduo em scripts relacionais diversos. E aí, faz alguma diferença se esse abandono é por parte do pai, ou por parte da mãe, ou por parte de ambos? Depende de como essa criança cresceu com esse abandono? Sim. Depende mais dos recursos e da forma que ela foi parentalizada por outras figuras no desenvolvimento do que qual foi a figura em si. Se essa criança, por exemplo, teve um abandono paterno e teve outras figuras presentes, que pode ser um tio, um avô, um irmão, outras figuras que vão apoiando ela a desenvolver esse lugar do afeto e do ser cuidada, bem parentalizada, isso pode ser muito atenuado e ela nem ter um grande impacto relacional devido a esse abandono. E outra pessoa que sofreu o mesmo abandono paterno, não teve relação com o pai, mas esse lugar ficou devastado, não visto, não preenchido, a ânsia do preenchimento desse lugar, a necessidade, a busca do preenchimento desse lugar vai levar a outro desfecho. O mesmo vale para a figura materna. O abandono materno também vai depender como essa pessoa adaptou e teve recursos relacionais com outros cuidadores, com outras pessoas importantes da sua vida para poder seguir adiante e o tamanho dessa ausência. Quão negligenciada ela foi? Porque a gente tem vários níveis de negligência, físico, emocional, intelectual, várias fontes que a gente recebe nas relações com os nossos cuidadores vão derivar também em diversos danos e formas de danos para essa pessoa. E aí não tem só o abandono físico, né, Cecília? Muitas vezes acontece o abandono afetivo daquelas pessoas que estão presentes, Sim. né? De um pai, de uma mãe que está ali presente em casa, crescendo, a criança vai crescendo com a presença daquela pessoa, mas tem um abandono afetivo. E principalmente tem o filtro de cada um. A gente pode observar pesquisas, por exemplo, na área de apego, na área da psicotraumatologia com gêmeos, que vai nos dizer que duas pessoas que cresceram dentro da mesma ambiência, com o mesmo pai e com a mesma mãe, mesmo material genético, gêmeos univitelíneos, que vão absorver o ambiente de formas diferentes. Então, a maneira como a pessoa absorve também é muito pessoal. Tem pessoas que vão se sentir muito amadas pelo pai e pela mãe e o mesmo irmão vai dizer, como assim? Ele não estava lá, ela não estava lá? Porque a maneira como ela absorve, inclusive os filtros que ela tem, se eu sou uma pessoa mais do toque, se eu sou uma pessoa mais da escuta, se eu sou uma pessoa mais visual, vai me fazer absorver a experiência de maneiras diferentes. Uma pessoa que é mais de toque e a mãe está sempre beijando, abraçando, vai se sentir amada. Uma pessoa que é mais de escuta vai se sentir mais amada com palavras de afirmação. Então, a maneira como ela recebe, uma mãe que beija os dois filhos, mas um é da escuta, o canal auditivo é mais desenvolvido e o outro é do toque, vai nos dizer que o de toque vai se sentir mais amado do que o outro, que a linguagem que recepciona, que codifica o afeto é diferente. Então, essas diferenças pessoais são muito determinantes para dizer como essa pessoa leva a própria história, carrega a própria história, de forma que sejam histórias de alavanca ou histórias de limite, histórias de trauma e traumatização. Você falando dos irmãos, né, gêmeos, inclusive, né, essa percepção que cada um deles tem pode gerar em um deles uma ideia de rejeição. E a ideia de rejeição ou a rejeição realmente, propriamente dita, também pode gerar traumas. Sim. Quando eu me sinto não pertencente, uma vez que nós somos mamíferos sociais e o nosso design é se vincular com alguém de nossa espécie para que a gente tenha tempo suficiente de maturação para responder ao mundo de maneira autônoma, ou seja, eu preciso, eu dependo que alguém cuide de mim. Eu não saio da barriga da minha mãe capaz de cuidar de mim. Eu não consigo nem levar uma mamadeira na boca se estiver do meu lado cheinho. Eu posso morrer de fome com um leite do meu lado, porque eu não tenho desenvolvimento motor de pegar uma mamadeira e me alimentar. Então, nós somos dependentes desse vínculo, dessa relação, desse afeto.
por essa dependência, por essa necessidade, quando eu me sinto excluída do meu bando, quando eu me sinto excluída do outro, o meu sistema nervoso, o meu sistema de proteção vai se ativar, vai dizer, epa, tem alguma coisa errada aqui. Vai viver num padrão de estresse importante. E esse efeito de estresse, de estado de alerta, de medo, de condicionamento orientado pelo medo, é o que vai deixar como efeito a traumatização. E aí a gente tem também humilhação. Algumas crianças passam por alguma situação de humilhação dentro de casa ou fora de casa. Eu penso até num bullying, por exemplo, né, relacionado à humilhação. Penso em situações de bullying. Quando a criança sofre algum tipo de humilhação, seja o bullying, seja dentro de casa, por alguma razão qualquer, porque às vezes parece ali uma brincadeira, mas a criança não sente como sendo uma brincadeira, né? E aquilo é carregado ao longo de toda a vida. Às vezes é um apelido ali pejorativo, né? Que a criança carrega ao longo de toda a vida e ninguém percebeu que aquilo afetou de alguma forma a criança e aquilo vira um trauma. Isso também vai afetar nos relacionamentos. Completamente. A gente se constitui como indivíduo com uma construção de senso de eu. Quem sou eu no mundo? Né? E esse eu é o que vai ser aceito ou rejeitado, que a gente volta para a ideia do pertencimento, de ter necessidade de pertencer ao nosso bando para sobreviver e adaptar. Se esse senso de eu é ferido, ou seja, o que eu sou não é uma coisa boa, que recebe humilhação, que recebe maus tratos, essa constituição do indivíduo vai fazer com que ele fique, ele mesmo se autopunindo, ele mesmo tentando se consertar, ele mesmo se vendo como uma coisa não boa, por ter recebido essa informação. E tocar nesse ponto que você trouxe, claro, é muito importante do bullying, porque as pesquisas de trauma, especialmente trauma de desenvolvimento, trauma infantil, experiências adversas na infância apontam que o bullying é uma das experiências mais danosas que o indivíduo pode carregar como efeito de traumatização, porque ela vai direto para a construção do senso de eu, para a construção do indivíduo e como ele vai se apresentar no mundo dali em diante. Olha que situação, né? A gente tem algumas perguntas de WhatsApp que chegaram. A gente já consegue colocar alguma na tela? Olha lá, é a Madalena de São Paulo. Ela diz, na minha infância, nunca tive amor ou afeto dos meus pais. Hoje eu tenho 27 anos, namoro há 5 anos e sou noiva. Mas eu percebo que eu me tornei uma pessoa incompreensível, imatura, triste, nervosa. No meu relacionamento, isso tem afetado demais e as nossas brigas têm sido frequentes. O que eu devo fazer? Madalena. Madalena, obrigada, Madalena, pela sua participação. Então, a Madalena nos traz o relato daquilo que a gente comentava há pouco, né? Aquilo que eu vivi, que me constitui em relação, vai se derivar, possivelmente vai ser desengatilhado nas relações mais próximas e íntimas. Então, aquilo que eu não pude declarar, que eu não pude receber, é como se eu cobrasse do meu parceiro atual aquilo que eu desejaria ter cobrado dos meus cuidadores, mas com uma fase inicial de vida, como eu vou cobrar se nem falar sei? Como vou cobrar se nem dar nome para aquilo que eu sinto, eu sei? Nem linguagem para falar sobre a minha falta, eu sei? Eu sei que eu sinto e carrego esse sentir doído dali em diante. Então, sabendo disso e percebendo que existe uma relação hoje que é diferente da do passado, estou noiva, tenho planos de futuro, possivelmente tenho uma troca de afeto e os sentimentos que me despertam no presente estão conectados ao passado, eu preciso cuidar desse passado. Eu preciso levar esse passado para um processo terapêutico para que o passado possa descansar no passado, o presente possa ser vivido e o futuro possa ter esperança de uma nova história. O processo terapêutico é capaz, então, de fazer com que esses traumas sejam curados. Principalmente que eles sejam processados e descansem no passado. O nosso vivido está vivido, a gente não consegue apagar as nossas experiências, sejam elas boas ou ruins. O que a gente consegue é apoiar as nossas experiências, é descansar onde elas existem, que é no passado, para que elas não se tornem uma reatualização constante por não terem sido cuidadas, por não terem sido processadas, por não terem sido liberadas. Dependendo de que ponto que essa pessoa chegou diante dos traumas que viveu no passado, pode ser que ela precise de um tratamento medicamentoso? Dependendo do efeito da traumatização, a ponto de desenvolver uma psicopatologia que precise de um contorno para equilíbrio
das químicas cerebrais e isso dê o espaço suficiente para a construção do processo terapêutico, é uma estratégia multidisciplinar muito importante, especialmente para psicopatologias de transtorno de personalidade ou de humor, que estão em alta intensidade e que precisam desse recurso para apoiar o sistema a descansar e a gente construir no processo terapêutico o processamento e novos treinos de habilidade para que essa pessoa possa ter o desenvolvimento de novos comportamentos, emoções e percepções de si e do outro. É isso aí. A gente tem mais uma perguntinha que chegou no WhatsApp. Vamos colocar na tela, por favor, para a gente conseguir responder, né? Enquanto Cecília Laureano aqui com a gente, trazendo então todas essas informações, né? Dessa relação dos traumas com os relacionamentos. A Joelma Santos pergunta: como é que eu posso ajudar o meu namorado com traumas passados? Os pais dele se separaram por causa de uma traição e ele vive com medo de ser traído, está sempre desconfiado. Joelma, obrigada, viu, pela sua participação. É muito comum quando a gente ama alguém que a gente queira fazer pelo nosso companheiro ou pela nossa companheira aquilo que possa aliviar o sofrimento, mas não é tarefa do cônjuge, não é tarefa do namorado, do noivo, cuidar do trauma do companheiro. Né? Esse homem, esse namorado vai precisar fazer o próprio processo terapêutico, que pode inclusive ser um processo de casal, onde eles trabalhem juntos, mas que tenha esse recurso externo, porque a função relacional, ela não implica ser terapeuta do nosso companheiro, né? Então, saber reconhecer, apoiá-lo na sua dor, ajuda ele a atravessar. Mas o que ela pode fazer diretamente é incentivá-lo a reconhecer os traumas, é incentivá-lo a um processo terapêutico. Pode ser uma terapia de casal, mas buscar esse recurso extra ao relacionamento para que esse relacionamento tenha mais recursos para seguir adiante. Essa traição, né, essa história de traição dos pais, se o filho tem essa percepção, os filhos têm essa percepção, podem ter, então, reflexos na vida adulta dele. Pode ter. Inclusive, sentir a dor do parceiro que foi traído, nós somos muito misturados com os nossos pais ao longo do nosso desenvolvimento. E não é incomum que, se a minha mãe foi traída, como se eu sentisse a dor dela. Se o meu pai foi traído, como se eu sentisse a dor dele. Então, é como se esse trauma fosse meu, como se eu tivesse vivido a traição. Porque a sensação que eu tenho é essa. Então, o medo que isso se reproduza na minha vida como dor, uma vez que eu conheço essa dor, pode aparecer. E aí, numa nova relação, eu estou no cenário ideal, eu estou vivendo a história onde as traições acontecem. Isso em mim que viveu essa dor desperta, então, vamos ter cuidado. E isso é responder ao presente com o passado, porque fazer a diferenciação do que é meu e do que é do outro. Essa é a história do meu pai e da minha mãe, não é a minha história. Essa é a minha companheira, não é o meu pai, não é a minha mãe. Isso é o que eu disse um pouco sobre o passado, descansar no passado e o presente, ser o presente. Se a gente está aqui falando, né, de abandono, de questões que já geram, né, todos esses traumas, imagine então aquela violência doméstica, a violência sexual. Isso, com certeza, já gera traumas ali desde o princípio e deve perdurar, e a terapia deve ser ainda mais difícil ou não? São traumas de T maiúsculo, né? Quanto mais intenso, quanto mais precoce, quanto mais próximo interpessoal, maior a possibilidade de dano, maior a predição de traumatização e efeitos na saúde mental, com predição de desenvolvimento de transtorno mental, né, seja de personalidade ou de humor. Então, traumas dessa intensidade podem gerar efeitos bastante severos na saúde mental da pessoa que os viveu. Com certeza. E aí, só para a gente, né, já entender, para todas as situações, tem saída? Para todas as situações, há recursos, tratamento, esperança. O ser humano é um bichinho incrível. Nossa capacidade de sobreviver e adaptar é imensa. E viver trauma não significa ficar traumatizado. Viver trauma significa que passamos por uma situação difícil e que precisamos acessar recursos para atravessá-los. E sobreviventes de trauma são pessoas incríveis.
É isso aí, Cecília Laureano, psicoterapeuta, é mestre também, né, Cecília? Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, trazendo informações tão importantes pra gente, né? E acendendo o alerta para quem está em casa, né? E de repente se identificou aí com a nossa conversa, né? Falou, poxa, eu me identifico com esses sentimentos, eu me identifico com esses sintomas. Para que busque ajuda, né? Sim, com Vou deixar certeza. aqui o seu site, cecilialaureano.com.br. Você vai acompanhar aí na tela, cecilialaureano.com.br. O Instagram da Cecília é o @cecilia.laureanooficial, certo? Isso, perfeito. Cecilia.laureanooficial no Insta e o WhatsApp DDD 11, número 96639-6493. Prazer te ver novamente, viu? Obrigada. Igualmente, Clara. Obrigada por vir a você. aqui ao nosso programa, trazer essas informações de relevância. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem ao nosso telespectador que se identificou com a nossa conversa, pode ser? Pode ser. Como eu estava dizendo para a Clara, viver uma experiência traumática não nos define. Apesar da dor que ela pode nos causar, ter sobrevivido, chegar especialmente na fase adulta, significa que algo de incrível em nós foi maior que a experiência. Por isso, hoje, buscar recursos, apoio, ajuda para transcender as dores vividas é um bom caminho e eu desejo que todos possam seguir. Obrigada mais uma vez. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo e já já nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua companhia. A gente tem assunto sobre saúde mental aqui no nosso programa. Agora, nesse bloco, vamos falar sobre a relação, a diferença, como diferenciar o medo da ansiedade. Você sabe qual a diferença entre uma coisa e outra ou será que elas estão diretamente relacionadas? Bem, quem vai explicar tudo pra gente agora é a Angélica Carvalho, que é psicóloga clínica. Seja muito bem-vinda, prazer te conhecer, Angélica. É um prazer estar aqui novamente, é um prazer falar sobre a importância, né, dessas emoções, medo e ansiedade. Vamos conversar um pouco, né, ver um pouco dessas diferenças que é super importante nos dias de hoje. Qual a diferença entre medo e ansiedade? Já pra gente começar, né? Já explica pra gente qual a diferença entre uma coisa e outra ou se elas estão diretamente ligadas. Sim. O medo, ela é uma emoção que ela aparece muito quando nós estamos diante de algum perigo de forma imediata. Então, É iminente ali. É iminente. Então, eu estou diante de algum perigo realmente que traga algum risco para a minha vida, o medo vai aparecer. E aí, com uma resposta para proteger o nosso organismo, nós vamos, então, tentar aquele mecanismo de defesa, ou lutando ou fugindo daquela situação. Já a ansiedade, ela aparece como uma antecipação, seria mais uma preparação para lidar com algum perigo, seja ele real também ou imaginário, mas era uma antecipação, como eu falei, então é algo que vamos detectar mais para o futuro. Porém, apesar deles ser diferentes, né, que é uma diferença muito mais didática, eles estão muito sobrepostos, eles andam muito interligados. Eu costumo dizer que eles são dois lados de uma mesma, né, duas faces de uma mesma moeda. A emoção de medo e a ansiedade, eles estão muito interligados. Então, um exemplo bem simples, imagina que uma mulher, né, nós mulheres estamos de noite na rua e nós estamos nos deparando ali, querendo ou não, é um risco eminente, é um risco ali de vida. E nós começamos a ficar um pouco mais apreensiva no sentido de que eu estou sozinha, está de noite, está escuro, a rua está deserta. Então vem o medo, né, de que eu preciso me proteger diante desse perigo, de que pode ser o quê? Talvez eu possa ser abusada, talvez eu possa ser assaltada. Então esse é o medo. A ansiedade vai vir mais como uma hipervigilância. Eu preciso estar mais em alerta, eu preciso olhar constantemente. Se aconteceu alguma coisa comigo, será que está ouvindo alguém? A moto vai passar, será que essa pessoa pode fazer alguma coisa comigo? Então perceba que a ansiedade, ela é uma emoção que ela aparece de uma forma muito mais complexa e ela é mais prolongada do que o medo. É algo muito mais prolongado nessa situação. Mas, de qualquer forma, estão ali unidos, né? Unidos. E aí, quando a gente fala de sintomas, né? Você falou de alguns sintomas do medo, mas no caso da ansiedade, ainda vem aqueles sintomas de palpitação. Sim. Né? Sim. O coração acelera. O que Sim. mais acontece? Suor. Suor,
coração acelerado, como você falou, muitas vezes as pessoas ficam com a respiração muito ofegante, pode vir um tremor, uma tensão muscular. Então, como a ansiedade é algo muito mais complexo, né, eu diria que é algo muito mais complexo, porque a emoção de medo é uma emoção de base, seria uma emoção mais primária. E a ansiedade seria algo mais subjetivo. E por quê? Porque ela tem essa complexidade. E ela é mais subjetiva também porque nós aprendemos com essa emoção. Ou seja, são situações que nós, ao longo do nosso desenvolvimento, algumas situações vai nos trazer um certo medo e uma ansiedade ali muito mais presente. Ou seja, vai sendo aprendido ao longo do nosso desenvolvimento. E essas alterações que a ansiedade, nessa complexidade da ansiedade vai nos trazer, seriam no nosso corpo mesmo, como você acabou de falar. Então, um tremor, né, um coração muito mais acelerado, muitas vezes tem pessoas que têm dor de barriga, tem pessoas que acabam até paralisando, né, determinada situação. Tem também pensamentos de e se, né, sempre de perigo, de catástrofe, se algo de ruim acontecer comigo, sempre nessa situação. Ou até mesmo também comportamentos. A emoção de medo, ela vem muito como uma evitação, uma luta ou fuga. Já a ansiedade, ela vem no sentido de evitar as coisas, ela começa a tentar evitar. Só que um lado bom também da ansiedade e do medo é quando a gente precisa lutar ou confrontar aquela situação. Então, uma emoção de medo e saudável, ela não é ruim, porque a gente precisa para nos proteger realmente de perigos reais que nós possamos passar, ou até mesmo para a gente poder lidar com situações que são muito importantes para a nossa vida, como, por exemplo, ir casar, né, passar por um casamento, a pessoa, né, vai se casar, está diante de um casamento, ou até mesmo a chegada de um primeiro filho. Então, é importante que a pessoa ali se prepare para lidar com aquilo que é importante para ela. Então, a emoção de medo e ansiedade, ela vem nesses momentos para preparar ou para proteger de alguma situação. E aí a pessoa vai confrontar, ela vai enfrentar essa situação, porque é algo muito importante para ela. Então, quer dizer, são emoções necessárias ao ser humano, né? Sim. A gente precisa delas. Sim, nós precisamos dela. Tanto que as pessoas costumam chegar, muitas vezes, na clínica, dizendo, eu não quero mais sentir ansiedade. E aí a gente sempre acaba psicoeducando, né? Eu sempre acabo demonstrando que é impossível. Porque faz parte do ser humano essas emoções. E nós precisamos dela como uma forma protetiva, de nos ajudar a lidar com as situações do dia a dia. O problema é quando ela passa por um caminho de excesso, né? Um medo muito intenso, uma ansiedade muito intensa, ou até mesmo comportamentos que começam a ser prejudiciais para a pessoa, como, por exemplo, a questão de evitação, ou de fugir daquela situação, ou no sentido, né, eu vou fugir porque eu não consigo lidar. Quanto mais a pessoa foge, quanto mais a pessoa evita aquela situação, aparentemente, ela tem uma tendência de diminuir aquele medo, aquela ansiedade, aparentemente. Mas, na verdade, acontece um efeito rebote, ou seja, ela acaba aumentando, perpetuando aquele medo e ansiedade. Mas para a gente entender se virou patológico, é preciso buscar ajuda, né? Sim, é importante. Não tem como a gente saber sozinho. Sim, sim. Tem algumas características, né? Como eu falei, essa questão, quando você está diante de uma situação, você tem dificuldade de enfrentá-la por conta do seu medo, por conta da sua ansiedade, você percebe que é algo muito intenso, você percebe que você começa a ter ataques de pânico, né, que são reações ali da ansiedade de uma forma muito intensa, fisiológica, e você não consegue lidar com aquela situação. Ou, por exemplo, quando você começa a ter um sofrimento muito intenso diante das situações, diante daquilo que você vai se expor, e também prejuízos. Então, se eu começo a evitar, se eu começo a fugir, quais serão os prejuízos que eu começo a ter no meu dia a dia? Então, esses são pequenos sinais que demonstram que aquela ansiedade, que aquele medo já não está tão saudável, de uma forma tão saudável. E talvez ali, ou pode ser, né, que nós costumamos falar, uma ansiedade, um medo, como se fosse um traço, né, de um transtorno de ansiedade, que seria a pessoa, ela tem sinais e sintomas muito semelhantes a um transtorno de ansiedade, mas ela não tem todos os critérios para fechar aquele transtorno. Mas já é também um medo e uma ansiedade, sintomas que já estão trazendo prejuízos e que é preciso de uma intervenção, de uma ajuda.
E aí pode, de repente, já começar a atrapalhar no trabalho, atrapalhar nos relacionamentos, né? Para quem estuda, ali vai atrapalhar num curso, na faculdade, enfim. Bem, e aí você falou dos transtornos, né, de ansiedade e tem alguns transtornos diferentes, né? Classificações diferentes e sintomas diferentes. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre eles, começando pelo transtorno de ansiedade generalizada, chamado TAG. Sim. O transtorno de ansiedade generalizada, geralmente, ele vem com uma preocupação constante e improdutiva. Então, assim, é importante as pessoas entenderem que preocupação faz parte do ser humano. E a preocupação, ela vem para que nós possamos resolver algum problema. Então, eu estou diante de um desemprego. É um problema que apareceu na minha vida. Porém, a preocupação vem para eu tentar solucionar esse problema que apareceu de desemprego. Como que eu vou solucionar? Talvez eu vou arrumar o meu currículo, talvez eu vou tentar pedir ajuda para as pessoas, para tentar novamente tentar voltar novamente para o mercado de trabalho. Então, é uma forma de resolver, é uma preocupação, mas é uma preocupação no sentido de resolver um problema mais produtiva. A questão do TAG é uma preocupação improdutiva porque a pessoa, muitas das vezes, nem tem um problema ali existente, mas ela está se preocupando com coisas que não existem na mente dela. Então, é uma preocupação constante, uma preocupação não só constante, mas realmente uma preocupação improdutiva, porque ela não está em busca de resolver algo, até porque não existe um problema de fato, na maioria das vezes. Então, eu estou me preocupando com o meu dia a dia. Se eu tenho um filho, talvez meu filho saia de casa, eu começo a me preocupar. Será que ele não vai ser assaltado? Será que pode acontecer alguma coisa ruim com ele? Ou seja, pensamentos muito catastróficos. Então, são preocupações muito improdutivas. Por conta disso, há também uma ansiedade ali excessiva por conta dessa situação de preocupação constante e automaticamente vai começar a ter alguns outros sintomas que vai estar relacionado a essa preocupação constante e improdutiva. Então, a pessoa vai começar a ter muita tensão muscular, porque ela vive preocupada. Se eu estou preocupada, eu estou ansiosa, automaticamente eu estou constantemente ali naquele mecanismo de luta ou fuga. Então, vai ter uma tensão muito grande no meu corpo, aqui na altura dos ombros, no pescoço. Automaticamente, também as pessoas com TAG, elas têm muita dor no estômago, dor de cabeça, muita irritabilidade, porque a mente delas não descansa, elas não conseguem parar para descansar. Então, é algo muito complicado. E fora também que elas têm dificuldade de atenção. Como a minha mente está preocupada com muitas coisas, eu não consigo ter atenção nas coisas. Eu não consigo parar para ler um livro. Ela não consegue, talvez, parar para estar ali com seus familiares. Então, ela está o tempo todo ali preocupada com as coisas. E fora a insônia, que vai afetar também na insônia, porque eu estou preocupada. Uma mente que está preocupada, ela não está descansada. E, automaticamente, isso também vai influenciar no seu sono, trazendo muita insônia. É tão importante a gente falar sobre tudo isso, né, Angélica? Porque às vezes a pessoa está em casa acompanhando a gente, acompanhando o nosso programa agora, e ela começa a se identificar com todos esses sintomas. Ela nunca nem imaginou que tem algum tipo de transtorno de ansiedade, mas você começa a trazer aí os sintomas de tudo isso e a pessoa fala, poxa, será? Sim. Será que eu tenho? E aí é hora de procurar ajuda, né? Se já está tendo todos esses sintomas físicos, né? Porque está na hora de procurar ajuda. Já passou da hora? Sim, já passou da hora. Já passou da hora. É importante procurar ajuda, porque realmente sozinho ou pela internet, com algumas diquinhas, realmente a pessoa não vai ter a compreensão se aquilo realmente é um transtorno. Porque dentro dos transtornos, não só o transtorno de ansiedade, os transtornos mentais, de um modo geral, os sintomas são muito similares. Então, por exemplo, a questão da desatenção, do TAG. Uma pessoa que tem TDAH também tem uma desatenção. Então, se a pessoa pegar só um sintoma de uma forma isolada, ela não vai conseguir ter a compreensão que um profissional tenha. Então, por isso que é importante buscar realmente ajuda, caso ela tenha se identificado. E os tratamentos serão diferentes, né? Sim, com certeza. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre ansiedade? Estamos já aqui falando sobre medo e ansiedade, as diferenças e a relação entre esses dois sentimentos. Se tem alguma dúvida, manda sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. E aí a gente falou então da TAG, né, Angélica? Mas tem aí também a fobia social. A gente pode falar um pouquinho sobre esse transtorno? Sim. A fobia social, geralmente, é aquela pessoa que, assim, nós podemos falar que as pessoas que têm uma timidez
pode influenciar no desenvolvimento de um transtorno de ansiedade social. Mas não significa que é só essa característica, mas nos estudos a gente percebe uma tendência de pessoas que têm um traço de timidez, têm uma influência, tá? Mas isso não é a única causa, é uma série de fatores ali. E as pessoas com transtorno de ansiedade social, elas têm muito medo de se expor socialmente, mas por quê? Porque elas têm medo de receber algum julgamento, mas nunca de uma forma positiva, de uma forma negativa. Então, se eu tenho medo de ser julgado de uma forma negativa, automaticamente eu tenho dificuldade de conseguir me expor. E também as pessoas com TAS, elas têm um receio das pessoas observarem que elas estão com muito medo e muito ansiosas ali naquele momento de exposição social. Então, é o medo de perceberem que eu estou ficando ansioso, é o medo de perceberem que eu estou nervoso, é o medo de eu receber de uma forma muito crítica e que, se eu tenho medo de tudo isso, e o medo também de que as pessoas não me olhem, vamos dizer assim, o medo de uma rejeição, uma certa rejeição, o medo de não ser incluído nos grupos em que ele está, isso também vai influenciar e muito. E, consequentemente, vai trazer não só os sintomas físicos, que é característico da ansiedade, mas como ali prejuízos. A pessoa com TAS, ela vai começar a evitar situações sociais. Então, no emprego, se ela precisa se expor ali durante uma apresentação ou até mesmo durante uma reunião, ela vai ter dificuldade de se expor. Ela vai ter dificuldade até mesmo de ir para alguma festa de empresa. Pessoas mais jovens, vamos dizer assim, vai ter dificuldade de fazer uma apresentação, seja na faculdade, seja na escola. Então, tudo isso vai começar também a trazer novamente prejuízos, preocupações constantes, preocupações de uma forma muito antecipatória. Então, eu não consigo me expor, preocupação no dia da exposição, caso ela tenha se expor, mas aí é uma exposição muito difícil, que traz um sofrimento muito intenso, muito constante naquele momento, e quando ela sai dessa situação pela dificuldade de se expor, ela começa a se culpar por isso. Então, é um sofrimento muito grande também. A gente tem alguma pergunta de WhatsApp que chegou aqui para a Angélica falando sobre ansiedade? Se a gente tiver, a gente coloca na tela agora. Alexandre, obrigada, Alexandre, pela sua participação. Ele pergunta, é possível passar um dia inteiro sentindo vários sintomas de ansiedade? Os sintomas são tão persistentes assim, Angélica? Se nós estivermos indo para um quadro mais patológico, mais clínico, sim. Porque eu costumo falar que o medo e a ansiedade, ela aparecem de uma forma muito mais pontual. Então, eu preciso me expor numa apresentação, então ela vai aparecer. Eu preciso de uma entrevista de emprego, ela vai aparecer. Porém, quando você percebe que as coisas estão muito persistentes, os sintomas da ansiedade, os sintomas físicos, então eu estou com o coração acelerado quase todos os dias, eu estou sentindo aquele tremor quase todos os dias, aquela preocupação constante, aquela insônia, aquela dificuldade, aquele sofrimento constante, é um sinal de que as coisas não estão indo muito bem. E aí eu gosto de usar um exemplo também do carro, do alarme do carro. Então, o alarme do carro, ele vem também para proteger ali o nosso carro, o nosso veículo, diante de algum possível assalto. Então, quando vai acontecer, talvez o assaltante vai vir e pegar o nosso carro, o nosso sistema de alarme ali do carro, ele vai ser acionado. Agora, vamos imaginar que aquele alarme ele foi quebrado. Eu já tive essa experiência com meu esposo e realmente é bem desconfortável, porque o alarme ele fica disparando constantemente. Então, a ansiedade, quando ela está disfuncional, ela fica realmente. Porque você fica detectando perigos, seja perigos imediatos, com medo, seja perigos ali mais para o futuro, constantemente. Então, o seu alarme está acionado constantemente. E aí, nesse caso, é um caminho de que a ansiedade e o medo ele não estão tão funcionais, não estão tão saudáveis nesse sentido. Hora de procurar ajuda, né, Alexandre? Obrigada pela sua participação. Temos mais uma pergunta? Na tela, é o Souza, aqui de São Paulo. Obrigada, Souza, pela sua participação. Ele diz, boa tarde, eu tenho TAG e crises de pânico. E eu já faço tratamento há quase 2 anos. Estava bem melhor, mas agora comecei a sentir dores físicas, tristeza e também desânimo. Tudo de novo. Isso é normal? Sim. É porque é muito relativo. A gente precisa entender como que foi esse acompanhamento psicológico, o que ela aprendeu, a pessoa não lembra o nome. Souza, eu acho que eu tratei como ele, mas eu não sei. Sim. Precisa entender o que ele aprendeu durante esse acompanhamento psicológico que ele passou, durante esses 2 anos. Então, por exemplo, ele fez um tratamento, ele traz, que ele fez um tratamento psicológico durante os 2 anos. Mas
o que ele aprendeu com essa questão do TAG? Então, assim, no tratamento psicológico, quando a pessoa tem um transtorno, nós vamos fazer uma psicoeducação, demonstrando não só os sintomas daquele transtorno, mas ajudando ele a lidar com aqueles sintomas. E nesse caso, precisa entender se ele realmente aprendeu a lidar ali. Vamos imaginar que ele conseguiu aprender, ele conseguiu lidar e houve uma melhora. E aí depois começou a aparecer esses sintomas. É importante que ele volte a buscar ajuda realmente para tentar entender. Será que novamente alguns sintomas do TAG? Ou será que são outras questões? Ele trouxe uma questão de desânimo, de tristeza. Será que é um outro transtorno? Será que é uma depressão? Será que não é? Ou, de repente, até toma algum tipo de medicação, né? E precisa acertar a dose, não é Sim, isso? acertar, ajustar a dose. Enfim, eu até costumo dizer que o acompanhamento psicológico e psiquiátrico, ele nunca pode ser deixado de lado. Andam de mãos dadas. Nem de mãos dadas. As pessoas às vezes têm o costume de fazer um acompanhamento psiquiátrico, tomar um medicamento por conta própria, não voltar ao psiquiatra, não ajustar a dosagem. Então, tudo isso precisa ser verificado e ajustado, se for necessário, se for o caso. Mas ele perguntou se é normal. Eu acredito que faz parte do ser humano, né? Às vezes não é nenhum transtorno. Às vezes é um momento de muita tristeza, um momento de muito desânimo, mas precisa tentar entender. É uma patologia? Está indo no caminho de uma patologia ou não? É importante ele retomar mesmo o acompanhamento psicológico e tentar entender por que disso tudo que está acontecendo. A gente tem pouquinho tempo, Angélica, mas eu queria tentar responder. Estão chegando muitas perguntas sobre o tema. Eu agradeço você que está em casa acompanhando a gente, enviando a sua pergunta, participando aqui do nosso programa. Infelizmente, não vai dar tempo de responder todas, mas eu agradeço muito a sua participação. A gente vai tentar responder mais uma. Vamos lá? Na tela, a Nilma, obrigada Nilma, ela diz, boa tarde, sofro com muita ansiedade, não consigo dormir porque tenho medo de acontecer algo comigo na madrugada. Quando eu pego no sono, já é umas 4 horas da manhã. Acho que ela quer entender, né, do que se trata. Obrigada, Nilma. Então, geralmente as pessoas quando sentem muita ansiedade, ela fica com muita preocupação. E como eu falei, consequentemente, gera ali uma insônia. Porque nossa mente precisa estar relaxada, nossa mente automaticamente vai influenciar no nosso corpo, vai influenciar nas nossas emoções. Tanto que na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, a abordagem que eu atuo na clínica, nós costumamos falar isso, que a interpretação que você dá para as coisas vai se resultar em respostas emocionais, comportamentais e de reações fisiológicas. Se você está preocupada constantemente, automaticamente você vai estar muito ansiosa, automaticamente seu comportamento vai sempre tentar lutar ou fugir com aquilo. Então é importante realmente também buscar um acompanhamento psicológico. Se você está com muita dificuldade de insônia, a terapia cognitivo-comportamental ela trabalha muito com essa questão da insônia, porque você vai trabalhar não só uma higiene do sono, né, que é muito importante nesses casos, mas até mesmo tentar entender, será que tem uma patologia ali nessa questão de preocupação constante, de uma ansiedade que está me trazendo uma insônia? Será que tem algum TAG, alguma outra coisa que eu não estou conseguindo identificar? Então, o acompanhamento psicológico vai ajudar em tudo isso. É isso aí, Nilma, melhor investigar, né? Sim. Angélica, muito obrigada, viu, pela sua agradeço. Entrevista. Obrigada por ter vindo, por responder a tantas perguntas, né? A gente sempre precisa falar de saúde mental, né? E a ansiedade é um tema que é destaque, vai continuar sendo, afinal, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, a gente realmente tem muitas dúvidas, por isso que a gente sempre traz profissionais para falar sobre isso. Já fica o convite para você voltar numa outra oportunidade. Angélica Carvalho, psi, de psicóloga clínica, é a sua rede social no Instagram, né? Então, a Angélica Carvalho Psi, como você está vendo aí na tela, se você tiver mais alguma dúvida, acompanhar os conteúdos da Angélica, acesse lá o Instagram da Angélica e siga. Obrigada, tá? Prazer te conhecer. Viu? Prazer. Até uma Prazer próxima. Tchau. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo, mas já a gente volta falando sobre cabelos brancos. Será que tem como prevenir? Quer saber as respostas? Fique com a gente. Rapidinho a gente volta. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua companhia. Bora falar de estética agora, sobre cabelos brancos.
Tem gente que não se importa muito dos cabelos brancos, né? Do grisalho, até gosta, fica charmoso, né? Tem gente que se importa mais, por isso existem as tintas de cabelo. Mas a gente vai entender, né? O que são os cabelos brancos, como é que eles surgem, em qual momento é normal que eles surjam, quando o surgimento é precoce, será que tem como prevenir? Bem, a gente vai descobrir tudo isso a partir de agora com a doutora Carol Ribeiro, que é farmacêutica, tricologista, especialista em cosméticos capilares, mestre, doutora. Muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada pelo convite. E é um tema que muitas vezes causa ansiedade, medo, mas não pode causar trauma. É isso. Não é? Né? Seguindo aí nos temas do nosso programa de hoje, que né? Se encaixam. É isso aí. Então, quer dizer, cabelo branco não pode causar trauma, até porque não tem porquê, né? Até porque todos nós teremos algum momento de nossa vida. É isso. Significa experiência. Significa experiência, maturidade. E é um assunto muito legal que eu gosto de pensar, porque hoje a gente é muito mais aberto para falar sobre isso, né, Clara? O envelhecer antigamente era um sinônimo ruim, era algo ruim. E eu gosto sempre de falar que envelhecer faz parte. Eu prefiro envelhecer do que a segunda opção. Exatamente. Então é um processo biológico, é natural nosso. O que nós realmente precisamos pensar é qual a qualidade desse envelhecimento. É isso aí, entender como envelhecer com saúde, né, doutora? É exatamente isso. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, o tema agora são os cabelos brancos, os cabelos grisalhos. Tem alguma dúvida? Manda sua pergunta aqui pra gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. O número fica aí na tela para que você possa anotar e mandar a sua pergunta aqui pra gente. Vamos começar então, Carol, entendendo por que os nossos cabelos ficam brancos. Nós temos as células, que são as células que produzem o cabelo. E nós temos uma outra célula junto com esse folículo piloso, que se chama melanócito, que é o mesmo que dá a cor para a nossa pele. Só que esse melanócito, ele trabalha ao longo da vida. Ele produz a melanina, que é o pigmento que dá a cor para a nossa pele e para o nosso cabelo. Mas ele é agredido pelo sol, pelo fumo, para quem fuma, pela poluição, pelos nossos hábitos alimentares e tudo mais que a gente pode pensar. O estresse, a ansiedade, tudo ali vai acontecendo. E ao longo dessa vida, mais para frente ou um pouquinho antes, esses melanócitos começam a se cansar. E eles começam a diminuir essa produção da melanina. E em algum momento da vida, eles vão deixar de produzir essa melanina. A gente consegue visualizar e fala muito disso no cabelo. Mas se olharmos para a pele de pessoas com mais idade, perceberemos que elas têm algumas manchas mais claras. Não só aquele melasma, aquela mancha escura. Mas as manchas claras, é muito comum a gente ver, por exemplo, na mão, que é uma área que tem uma exposição ambiental, uma exposição solar muito grande. E a nossa cabeça? Os nossos cabelos que estão sempre expostos ao meio externo. Então, ao longo da nossa vida, esses melanócitos, essas células, elas deixam de produzir a melanina. É isso aí. E aí a gente percebe, né, que algumas pessoas começam a ter os cabelos brancos começam a surgir nessas pessoas um pouco mais cedo, outras um pouco mais tarde. Tem uma média? Normalmente a partir dos 40. É o que a gente vai começar a ver os cabelos brancos. Mas cada vez a gente vê isso mais cedo. Vai de genética também, né? Vai de genética. Raça, até raça faz diferença. Até raça. Por exemplo, a raça negra, né, as pessoas pretas, é muito mais lá na frente. 60 anos você começa a ver esse cabelo branco. Mas também a gente genética percebe. Boa, né, menina? Lembra que é a mesma melanina que produz a cor da pele? Então, a gente vê menos manchas claras. As pessoas com tom de pele mais claro, você percebe isso mais cedo. É isso. Vi que os orientais também, né? Demora mais para começar a aparecer os cabelos brancos. Os orientais, a gente percebe muito até pela cultura alimentar. Né? Grande quantidade de vegetais, de peixes, então de nutrientes realmente.
A gente... Os cabelos brancos, né, eles começam a aparecer ao mesmo tempo que os pelos do corpo, a barba, é tudo ao mesmo tempo ou não? Não necessariamente. A gente pode perceber pessoas, muitas vezes, que têm aquele cabelo branco, aquela faixa da frente branca. Outras pessoas a gente vê mais atrás ou na barba. Não tem ainda muita explicação dessa região, mas sempre regiões que são mais expostas. Eu, há uns 10 anos, tenho uma mecha aqui no topo da cabeça, que é só essa mecha. Ela não aumenta nem diminui. Ela está ali estável, mas é ela que fala: Carol, está na hora de você ir para o salão fazer a coloração desse cabelo. Então, é muito variante de pessoa para pessoa. E você falou de alguns fatores, né, que aceleram o surgimento de cabelos brancos. Então, você falou do tabagismo, da poluição, né, entre outras coisas. Alimentação, outros hábitos de vida, assim, estresse, tudo isso também tem relação ou não? Muito. Porque é aquilo que a gente chama de oxidação dessa pele. É como o envelhecimento que vai acontecendo, né? Então, a alimentação, ela influencia muito. Quando a gente tem uma alimentação ruim em nutrientes, isso vai aparecer mais cedo. Então, quer dizer, é importante a gente sempre investir naqueles alimentos naturais, né? Aqueles alimentos, até aquele básico da saúde, né, gente? Alimentos naturais, alimentos da terra, né? Exercícios físicos, água, né? Bastante hidratação. Tudo isso é importante para que a gente mantenha a saúde como um todo, inclusive a saúde capilar, né? Tudo isso é muito importante. Então, a gente está aqui trazendo, né, todas essas informações que são realmente necessárias para que a gente venha manter a saúde como um todo e nosso cabelo mais escurinho, por enquanto. É aquele básico que tem que ser bem feito todos os dias da nossa vida. Eu gosto muito de falar que o básico é essencial e a gente se esquece disso. É isso aí. Tem como reverter a situação? Ficou branco, uma vez que ficou branco, a gente já não tem mais o que fazer? Reverter é uma palavra muito forte. Não, ainda a gente não consegue reverter. A ciência hoje busca algumas alternativas, mas não são tão eficazes. Então, ainda não consigo falar dessa reversão. Eu cheguei a ver alguma notícia que falava sobre quimioterapia, né? A quimioterapia, os cabelos da pessoa normalmente caem, né? Dependendo do tipo de tratamento que é feito. E aí a pessoa fez a quimioterapia, caíram os cabelos e a pessoa tinha o cabelo escuro até então, mas aí quando começaram a crescer novamente, esses cabelos ficaram brancos e a pessoa tomou algum tipo de medicamento para que esses cabelos não nascessem mais branquinhos. Tem isso ou não? Não, na verdade a gente pensa muitas vezes na quimioterapia, até na mudança do formato. Não sei se você vai lembrar alguns anos atrás, até do Gianecchini, quando fez a quimioterapia e começou a nascer. Isso. Por quê? Lembra que eu falei que as células do cabelo, junto com as células da melanina, elas estão em conjuntas? Então os dois são atingidos. Entendi. Então pode acontecer momentaneamente a ação da quimioterapia e isso, com o tempo, ela deixa de acontecer. É um processo reversível. Bem, lembrando que se você tiver alguma pergunta, né, para mandar para a gente está aqui falando do cabelo branco, as causas dos cabelos brancos, se tem algum tipo de tratamento, enfim. Se você tem alguma pergunta, manda sua mensagem aqui para a gente no DDD 11, número 3337-5886. E você também pode mandar os seus parabéns para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Lembrando que hoje a Igreja Internacional da Graça de Deus completa 44 anos. Então, tem uma homenagem a prestar, quer mandar a sua mensagem, quer contar aí um relato, né, da sua relação com a Igreja Internacional da Graça de Deus e a sua vida, né, um testemunho, pode mandar a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Bem, doutora, continuando aqui, né, a gente sabe que os cabelos brancos, eles ficam numa textura diferente, né? Eles não parecem que não são mais iguais, parecem mais grossos. Ao mesmo tempo, eu vi que eles são mais fracos, são mais grossos, mas são mais fracos. E aí
exige aí cuidados especiais com esses cabelos? Sim, na verdade eles são mais grossos, ou melhor, eles são mais ásperos e eles são mais resistentes. São mais A gente resistentes. percebe isso na coloração. Quando a gente vai fazer uma coloração, você fala, aqui não pegou a cor, Entendi. tá? Por quê? Naquele espaço eu tinha a queratina do cabelo e eu tinha melanina. Agora eu passo a ter somente a queratina e não mais a melanina naquele espaço. Então ele não fica bem preenchido, ele não fica homogêneo. Entendi. E aí a gente... eu vi que os cabelos brancos, eles também podem ficar amarelados com o tempo, né? Então eu vi que algumas pessoas usam aqueles shampoos para dar uma matizada, né? Que o pessoal fala. Só que também tem que tomar um certo cuidado, porque senão pode ficar muito roxinho, né? Como é que é isso? É isso mesmo. Na verdade, a ausência da melanina faz com que eu tenha uma degradação da queratina. Então, o cabelo branco, ele não é branco, ele é amarelo. É a oxidação da queratina. Sabe quando a gente corta a maçã e ela fica escura? É a mesma coisa que acontece. E o roxo daqueles matizadores, ele vem justamente para fazer o controle desse amarelado, alaranjado e deixar assim aquele aspecto branco realmente, que fica uma cor mais brilhosa. É isso. As químicas prejudicam ainda mais esse cabelo branco? Ou vão prejudicar tanto quanto o cabelo que não é branco? Não, a química, ela prejudica Qualquer da cabelo. mesma maneira qualquer cabelo. Mas aí a gente pega um ponto que é diferente, que a gente pode levar um outro ponto de vista. O que eu prefiro ter? Um cabelo um pouco menos saudável, vamos assim dizer, só que com cor? Ou um cabelo que a gente já falou que é áspero, que é seco e branco? Muitas, principalmente as mulheres, mas os homens a gente também vê, né? Ainda não aceitam esse cabelo branco. Parece que é uma chancela, assim, ó. Agora você ficou velho. É. Então, a gente tem que pensar na qualidade, sim. Hoje a gente tem muitos produtos que conseguem melhorar essa qualidade, mas na questão da autoestima. É isso, inclusive, você é autora do livro, né? Tricologia e cosméticos capilares. Porque hoje existem cosméticos específicos para esse tipo de cabelo? A gente precisa fazer uma avaliação de como tá. Porque é igual a gente falar, um cabelo colorido. Eu olho, teu cabelo é super saudável. Mas a gente pode olhar outros cabelos que são coloridos e que não são saudáveis. Então, a gente vai sempre avaliar como que esse cabelo se encontra. Mas um ponto que a gente pode colocar é essa questão da aspereza, da cutícula, que é a camada mais externa. E isso vem muito de encontro a cosméticos que eles precisam ter uma quantidade de substâncias nutritivas maiores, de óleos, de manteigas. Então, pensar na hidratação no sentido de repor óleo. Sabe igual quando a nossa pele está mais seca, que a gente vai naquele creme mais oleoso? É nesse sentido que a gente direciona. Mas, claro, que sempre com uma avaliação. É isso aí. Aí tem que buscar um tricologista, né? Isso. A gente tem pergunta que chegou no nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela, por favor. Olha lá, Larissa. Oi, Larissa. Obrigada pela sua participação. Ela diz, boa tarde. É normal pessoas ter 20 anos a 25 e já ter muitos cabelos brancos? E aí, doutora? Larissa, normal não é, mas é mais comum a cada ano. Por quê? Porque vem de como a gente está degradando, como a gente está utilizando os nutrientes do nosso corpo para outras regiões. E o estilo de vida, né? É o estilo de vida. Isso precisa ser muito bem avaliado junto a um médico, a um tricologista, para entender o porquê nessa idade os cabelos brancos estão aparecendo. Até porque também tem relação com doenças autoimunes, né? Eu vi que dependendo aí, existem algumas situações em que existe essa relação com doenças autoimunes, né? Exatamente isso. A gente tem algumas doenças como lúpus, como vitiligo, então que elas precisam ser estudadas para ver se elas não estão em conjunto. É isso aí. Tem mais uma pergunta para a gente colocar na tela? Vamos lá.
Agora a gente tem a pergunta da Sandra. Oi, Sandra, tudo bem? Obrigada pela sua participação. Ela diz, boa tarde. Existem suplementos para os cabelos brancos? Suplemento é sempre a pergunta do milhão. Existir? Existem. Mas qual que é aquele que você precisa? E aí precisa de uma avaliação realmente para entender qual suplemento pode te ajudar nesse processo. Mas aí qual é o caso? Qual é a ação do suplemento nesse caso? O que ele costuma fazer? É diminuir o processo oxidativo, é diminuir a degradação. Imagina que essa célula está sendo bombardeada. Eu preciso diminuir esse bombardeio. Então vai retardar o aparecimento de outros fios brancos. Às vezes a pessoa começou ali a ter cabelos brancos nova, né? E aí ele vai retardar o surgimento de outros fios, é isso? É justamente isso, é como você estava falando do colágeno para a pele. Então eu posso pensar em suplementos, eu posso pensar em zinco, em cobre, em ginseng, nutrientes que estão no nosso dia a dia e que eles podem ser benéficos mediante uma avaliação. É isso aí, só que aí a gente tem aí, né, muitas mulheres também, você falou, né, tem aquelas mulheres e homens também que ainda não aceitam os cabelos brancos, mas tem aqueles que gostam até, né? Eu cheguei a ver eu conheço uma pessoa que falou pra mim, minha barba tá branca, né, um homem, ele falou, minha barba tá branca, mas o meu cabelo, ele não fica branco e eu queria que ficasse tudo branco. Tem como fazer esse processo de acelerar o surgimento de cabelos brancos? Não, porque isso é um processo do nosso corpo. Então, é onde o corpo está levando aquela informação, é onde ele está sofrendo essa influência. Não faço ginástica, mas me dá dor nas costas ou dá dor no braço. Né? A gente não tem como falar, agora a dor vai ser no pé. É a mesma coisa com os cabelos brancos. Qual célula do nosso corpo está sendo danificada, está recebendo essa influência para, né, não mais produzir aquela melanina. É isso aí. A gente tem mais uma pergunta para colocar na tela, por favor. Vamos lá. Sandra Maria agora enviando. Obrigada, Sandra, pela sua participação. Ela diz, por que a tinta dura menos nos cabelos depois dos 60 anos? A gente pode ter 2 pontos aqui, né? Um é a questão que mais cedo, com menos branco, a gente não percebia tanto essa área de crescimento, essa raiz que a gente chama popularmente, mas também pode ter a questão desse cabelo ser mais grosso e a tintura não conseguir aderir adequadamente nesse fio. Aí então tem fica que a entender resposta. de novo essa situação. Mas provavelmente, maior quantidade de branco, que a gente fala, nossa, só durou 15 dias. Exatamente. Cresce mais rápido? Não. Dá uma impressão que o cabelo branco cresce mais rápido do que os outros? Não, é porque agora a gente consegue visualizar pela distonância, né? Um cabelo preto e um cabelo branco, eles são muito diferentes. E o pessoal fala assim, né? Não arranca o cabelo branco. Se você arrancar um, nascem 7. É verdade isso, doutora? Não, é mito. É mito, não nasce de mais, vó. não. É mito de vó, é. Mas é normal, né? Então, que você arranque... Se você arrancar... Não é recomendável arrancar cabelo branco. Se você arrancar, nem o cabelo, você né? pode ter um outro problema, que é uma alopecia, que é uma falta de cabelo naquela região. Dá um problema ali no folículo. Isso, você vai... Aquelas células que fazem o cabelo crescer, elas podem falar, acabou, deu pra mim, acabou nossa amizade, eu não vou mais crescer aqui. Isso é uma doença que se chama tricotilomania, que é o hábito de arrancar cabelo. E que muitas vezes precisa, sim, do apoio de um tricologista, de um médico dermatologista, mas também de um psicólogo. Olha, é importante, né? Essa equipe multidisciplinar, então, para atender esse tipo de questão. A gente tem mais perguntas de telespectador que chegou? Ainda não? Daqui a pouco, então, a gente coloca na tela mais perguntas de telespectadores. Bem, além de todos esses cuidados que você já trouxe aqui pra gente, tem mais algum cuidado importante para quem tem cabelo branco? Eu sei que, por exemplo, secador de cabelo, chapinha, todos esses aparelhos que aquecem, né, o fio. É importante que a gente passa aqueles produtos, né, protetores térmicos, e principalmente para o cabelo branco ou não? Para todos os cabelos. O que a gente vai perceber
a diferença naquele cabelo branco, que eu diria que é similar àquilo que a gente percebe com o cabelo que tem a tintura, que é colorido. O cabelo branco, ele vai receber um dano, vai se oxidar, lembra lá da maçã quando a gente corta ela, e cada vez vai ficar mais amarelado. Mais jovem ou com cabelo colorido, a gente fala, o cabelo está desbotando. Então, se você quer manter o cabelo branco, a gente pensa num cabelo branco, mas num tom bonito. É igual o loiro, não adianta ser aquele loiro feio, né? Eu quero um branco bonito. Se ele ficar muito amarelado, pode ser uma cor que não me favoreça, pode dar um aspecto de mau cuidado e tudo mais. Então, realmente, as ferramentas térmicas, secador, chapinha, ou até mesmo a exposição ao sol, ela deve ser sempre feita para qualquer tipo de cabelo com a utilização de um protetor térmico. Por ser mais seco, o cabelo branco precisa de mais hidratação? Precisa, ela precisa mais daquilo que a gente chama de nutrição. Se a gente reparar, vamos perceber que os produtos, os cosméticos nutritivos, eles são aqueles que têm uma quantidade de óleo maior. Então, é justamente isso. Eu preciso trazer mais óleo para esse cabelo, porque é um cabelo que tem um ressecamento maior. Vamos fazer um paralelo de novo aqui, Clara? A pele mais envelhecida, não é uma pele mais seca? Sim. A gente não utiliza produtos que têm uma quantidade de óleo maior. Se eu der um hidratante facial para uma pessoa de 60 anos, se eu pegar esse mesmo hidratante e der para um jovem de 15, ele vai falar, Deus me livre, isso está pegajoso, minha pele está oleosa. E naquela pessoa de 60 anos, ela vai passar, a pele vai absorver e vai ser excelente. Então, no cabelo mais envelhecido, que tem um ressecamento maior, a gente precisa sim de produtos mais nutritivos. É isso aí. Bem, a gente está encerrando já o nosso tempo, mas vou chamar uma última perguntinha. Foram muitas as perguntas, agradeço a todos que participaram aqui do nosso programa hoje com as suas perguntas. A gente consegue responder mais uma? Consegue, é o Machado que mandou. Obrigada, Machado, pela sua participação. Ele diz, tenho 32 anos, percebi que eu estou com uma quantidade grande de cabelos brancos, mas só do lado esquerdo da cabeça. No lado direito tem apenas alguns fios. Isso é normal ou pode estar associado a algum tipo de doença, doutora? A gente não consegue fechar nenhum diagnóstico assim, né? É comum. Lembra, Machado, que eu falei? Eu tenho só uma mecha e há mais de 10 anos ali. Então, é comum que apareça. A gente tem que entender relacionado ao que isso está. Nossa, de repente eu trabalho em algum lugar tal que a exposição é desse lado, né? Entender o porquê que isso está acontecendo é importante e a gente precisaria de mais dados. Mas não. Normalmente, o cabelo branco ele não está relacionado a uma doença em si só. Ele está relacionado ao processo natural de envelhecimento que a gente tem, que pode ser um envelhecimento mais cedo. Quantas vezes a gente não vê pessoas jovens com uma pele flácida no rosto ou no próprio corpo ali? Então, assim, é comum, isso acontece e o estilo de vida, como nós já falamos, ele está muito relacionado e a gente precisa olhar. É importante sempre entender aqui para a gente, né, fechar isso, que o cabelo faz parte do corpo. A gente acha que é algo separado, que é tipo uma peruca que a gente só vem e coloca. Mas não, ele faz parte do corpo e ele vai responder da mesma maneira que o corpo responde. É isso, Carol. Obrigada pela sua participação aqui. Vou deixar então o seu Instagram, @CarolRibeiroCosmetic. É isso, com o Semudo no final. Obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Obrigada. Um prazer sempre estar aqui. E a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até uma próxima oportunidade. Ótima tarde para você. Deus abençoe. Beijo grande.